Olá, eu sou a Luísa Barreto e hoje nós vamos dar sequência então à nossa série de vídeos Crochê do Zero para iniciantes, dando sequência ao nosso primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, eu recomendo que você veja para poder você aprender a fazer essa correntinha e a partir daí nós vamos iniciar a nossa carreira de pontos baixos. Para fazer esse ponto baixo, a gente sempre tem que ter em mente que para o ponto baixo eu vou dar a distância de uma correntinha para poder começar o meu ponto baixo nesse próximo aqui. Porque essa correntinha, ela vai ser suficiente para dar a altura do meu ponto. Eu não posso começar nessa primeira aqui não, eu tenho que pular essa e começar na segunda. Então, como que eu faço esse ponto baixo? Eu vou pegar aqui a primeira laçada, primeira alcinha, somente uma alcinha dessa correntinha eu vou introduzir, percebe? Eu não peguei, eu peguei apenas uma, ó. A correntinha ela tem duas, né? Ela tem essa aqui, a de cima, e ela tem a de baixo. Eu peguei somente a de cima. Essa outra laçada aqui é a laçada que já estava na minha agulha. E aqui eu vou proceder da mesma forma que eu fiz com a correntinha, ó, de baixo para cima, puxo a primeira vez, deixo duas laçadas na agulha e puxo novamente. E fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo da mesma forma, insiro a minha agulha aqui, passando por apenas uma laçada da correntinha, puxo o fio do novelo, ó, fico com duas laçadas na minha agulha, puxo novamente e faço o meu segundo ponto baixo. Vou fazer mais uma vez agora numa velocidade que seria a minha velocidade normal de fazer o ponto baixo, para vocês verem que é uma sequência, a gente puxa e já faz. Perceba que esse ponto baixo, ele vai formando como se fosse um Vzinho, olha. Cada ponto baixo, ele fica bem arrumadinho. Eu vou tirar aqui a agulha para demonstrar para vocês, ó. Ele vai ficando dessa forma. Aqui eu tenho um ponto baixo com um Vzinho, outro ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. Aqui foi aquela minha correntinha para dar a altura do ponto. Então, você tem que tomar cuidado, se isso aqui começar a ficar embolado, é porque você tá fazendo alguma coisa errada, tá bom? O crochê você sempre tem que olhar, você tem que ajeitar, você tem que, se fica torto e feio, você desmancha e faz novamente. Então, aqui, ó, vou inserindo aqui na agulha. E eu dou uma arrumadinha, eu aperto esse ponto. Não se preocupa se essa primeira carreira aqui, como a gente chama, né? Essa primeira carreira aqui que a gente fez a correntinha, ela às vezes acontece isso, ela vai ficando um pouquinho mais folgada, mas depois quando você finaliza essa carreira, ela praticamente vai se arrumar aqui, tá? Então eu vou terminar essa carreira e vou voltar aqui com vocês para demonstrar como eu faria para subir fazendo a segunda carreira de pontos baixos. Bom, eu cheguei aqui ao final da minha carreira de pontos baixos e eu vou contar com vocês. Eu dou essa esticadinha aqui para poder o fio não soltar. E vamos contar juntos, tá? Você pode contar tanto por aqui, por baixo, aqui olhando de frente para o ponto baixo, ou você pode contar aqui por cima. Às vezes eu gosto mais de contar aqui por cima, porque a gente não se confunde. Mas eu vou contar aqui na frente aqui para poder mostrar para vocês, ó. Olha o segundo aqui, quando ele faz esse Vzinho, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, Luísa, mas tinha um 15, por que agora só tem 13? Porque eu fiz uma correntinha aqui de aumento, que era, eu considerei, de aumento não, eu fiz uma correntinha aqui para dar a altura do ponto. E agora no final, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu trabalho com barbante comum, eu não costumo contar
essa primeira laçadinha aqui, porque como o fio é bem fininho, você aperta bastante, ele vira um nozinho. Mas no fio de malha, nesses fios mais grossos, eu gosto de contar, considerar ele na conta, porque aí sim eu consigo chegar bem próximo do final para poder fazer. Então deu 14 aqui, e aí sim eu venho com ele aqui, ó, e aperto. Deixa eu trocar aqui a mão, aqui. Apertei ele, porque assim ele fica bem justinho, e eu fico com essa minha lateral aqui bem formadinha. Bom, como que eu faria agora para subir essa minha carreira se eu fosse fazer um trabalho em que eu ia tecer do lado direito e do lado avesso? Porque o crochê, gente, existem várias formas de você tecer. Depende da receita. Às vezes você vai fazer tudo, se for uma carreira circular, você vai tecer sempre do lado direito. Mas aqui no meu exemplo, a gente vai tecer sempre de um lado, do lado direito e do lado avesso. Então, como que eu faria para subir? Eu já vou demonstrar para vocês. Lembra que eu falei que o ponto baixo, a altura do ponto, corresponde a uma correntinha? Então, agora para subir, eu vou fazer apenas uma correntinha. E aí, eu viro o meu trabalho da seguinte forma, ó, da direita para a esquerda. Para que essa linha aqui, ela fique para trás, tá? Você não pode confundir e de repente virar assim, do outro lado, porque aí essa correntinha vai ficar na frente do seu trabalho e vai te atrapalhar, e vai aparecer, vai ficar feio, tá bom? Então aqui, ó, eu estava aqui, vou fazer mais uma vez para poder demonstrar para vocês. Eu faço ele, ó, da direita para a esquerda, tá bom? Percebeu que isso aqui fica para trás da minha agulha. E aí sim, eu já dei uma correntinha de aumento. Esse ponto que eu vou ensinar para vocês é o ponto baixo comum, porque existe no crochê também o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, geralmente a gente faz quando a gente desce somente pelo direito e quando eu quero assim dar mais estrutura para minha peça. Então é comum eu fazer em fundos de bolsa, em cesto, se eu quero uma peça mais estruturada. Mas do meu crochê aqui, nesse exemplo, a gente vai fazer o ponto, como vocês estão, o crochê do zero, né, os pontos básicos do crochê. Esse aqui é o ponto baixo comum, que a gente aprende a tecer nas peças de crochê. Por que ele é comum? Porque eu vou passar ele, vou tirar aqui a cordinha aqui da frente, eu vou passar ele nas duas alcinhas do ponto, tá? Eu atravesso o meu trabalho, eu começo introduzindo aqui atrás e eu passo até o outro lado, passando pelas duas alcinhas do ponto. Percebe? No próximo ponto vai ficar mais fácil de visualizar. E aí eu puxo normalmente, lembrando de deixar duas alcinhas e faço o meu ponto baixo. Novamente, eu vou introduzir aqui a agulha, passo pelas duas laçadinhas, atravesso completamente. Eu não posso sair embaixo, sair no meio, não, eu vou sair aqui, ó, somente na alcinha do ponto. Puxo essa laçadinha, fico com duas laçadas na agulha e faço meu ponto baixo, como a gente já fez na primeira carreira. E aí você vai perceber que ele fica assim, ó, esse lado tá pelo direito e o outro lado tá pelo avesso, porque ele forma um ursinho aqui atrás. E essa seria uma forma da gente fazer aqui a segunda carreira de crochê. Eu vou finalizar essa carreira e volto aqui com vocês. Bom, pessoal, tô finalizando aqui a minha segunda carreira de pontos baixos. Você dá pra perceber direitinho agora como fica o desenho dessa carreira aqui. Ele sempre fica com esse Vzinho. Do outro lado, que esse aqui vai ser o lado direito do nosso trabalho, a gente sempre sabe que o lado direito do trabalho é aquele lado que a primeira carreira ficou do lado direito. Primeira carreira de pontos baixos. Quando a gente fala primeira carreira, geralmente a gente desconsidera a correntinha, tá? Então, vem uma de correntinha, aqui é a primeira carreira de pontos baixos. Então, aqui quando eu chego no final, eu tenho que começar a perceber isso aqui, ó.
é sempre importante no crochê eu contar a quantidade de pontos que eu tô fazendo, para que no final eu não me confunda e de repente isso aqui comece a ficar menor. E lá no final eu vou perceber, quando eu começar a subir essas carreiras aqui, que o meu trabalho começou a diminuir. E de repente essa minha peça aqui vai ficar torta, né? Então lembra lá que eu tinha 14 pontos baixos na primeira carreira. Agora nessa segunda carreira eu vou ter que ter 14 também. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui no finalzinho é onde às vezes a gente se confunde mesmo, gente. Até as crocheteiras mais experientes acabam se passando. Eu às vezes eu me confundo também, tá? Não é que eu seja muito mais experiente que vocês, mas a gente já tem um certo tempo que faz crochê e a gente se confunde mesmo. Se você não contar, se estiver desatento, você acaba deixando sua peça torta. Então, eu vou pegar essa última aqui, que foi o primeiro ponto da minha carreira. Eu vou introduzir aqui novamente, vou fazer o último ponto da minha peça, da minha amostra aqui. Aí vocês vão perceber que tá bem retinho esse lado. Aqui às vezes dá uma pequena diferença, porque a primeira eu fiz a correntinha aqui, mas depois quando essa peça começar a subir, ela segue normal, ela segue reta aqui, um retângulo perfeito. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, se inscreve no canal e já segue aqui o link para poder aprender a fazer ponto alto.